Bom dia. Esse negócio anda? Ah, tem? Porque eu estou aqui muito longe de vocês. Tá. É uma alegria estar aqui, mais uma vez, né, no segundo curso do ano, né? Esse é o segundo já, né? Você começou, agora sou eu. Meu marido me colocou aqui para falar de família. Devia te chamar ele para vir comigo, né? Ficar aqui do meu ladinho, porque aí a gente fala juntas. Mas é uma alegria, mas mesmo assim a gente fica bem apreensivo, nervoso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande transmitir a palavra de Deus e cuidar para que a gente não fale daquilo que vem de nós, né? Do que a gente pensa, do que a gente entende, mas sim especificamente que é a palavra de Deus. Então, eu sou Inês Vosqueles, esposa do Alberto, não, né, temos visitantes, também não sei se todos me conhecem. Nós temos 3 filhos, somos casados há 41 anos. Não somos gaúchos, somos paulistas. Viemos para cá no ano 2000, eu vim para cá no ano 2000, ele veio em 98. Isso porque nós ficamos separados 4 anos e meio, mas o Senhor trouxe restauração para o nosso casamento. Então, eu sou casada 2 vezes com o mesmo homem, glória a Deus. Segundo casamento, mas com o mesmo homem. Deus restaurou a nossa vida e nos trouxe para cá para que assumíssemos o ministério de casais e famílias. Então, nós entendemos que Deus permitiu que nós passássemos por algumas situações na nossa vida para que a gente aprendesse mais dele, né? Eu gosto muito desse louvor que foi cantado agora. E quando diz ali, né, ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que a vida nos negue o favor, mas eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu aprendi pela dor, né, pelo sofrimento, que o melhor lugar para se estar é junto ao Pai. Que a presença do Senhor é que nos traz alegria, e alegria verdadeira. E na família não pode ser diferente. E a gente vai falar sobre família, projeto de Deus. Então, nós vamos ter 4 encontros aqui, 4 cultos de manhã, às 10 horas. E eu vou dizer para vocês quais serão os temas. Quem são os alunos do curso que estão aqui? Que estão inscritos no curso? Tá. Quem não está inscrito, não dá mais tempo, né? Não, tá. Mas vocês venham porque é um culto, é uma palavra, o Senhor ministrando ao nosso coração, é a palavra de Deus. Então, nós focamos para que nos domingos às 10 horas fosse realizado o curso de servos, que é o nome, né? Servos do Senhor, mas é uma palavra de Deus ministrada ao nosso coração, com louvor, oração e palavra, tá? E os temas serão... Hoje eu vou introduzir o tema, que é família, projeto de Deus, versus a família no contexto atual. Tá? Como Deus pensa a família, desde o princípio, e como nós estamos hoje, no contexto atual. Isso a gente vai falar de vida cristã, tá? Como é que os cristãos estão vivendo, como o mundo também pensa, e o que nós temos feito a respeito. Domingo que vem nós vamos falar sobre aliança conjugal. Na visão de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre aliança conjugal. No terceiro domingo, nós vamos falar sobre comunicação na família. Qual é o ideal de Deus para que haja comunicação de acordo com a vontade de Deus e para que a gente tenha uma harmonia no nosso lar. E o 4º encontro será vida com Deus. Como está a vida com Deus na nossa casa? Como nós estamos vivendo com o Senhor. Consegue água para mim, amor, por favor? Água? Está aqui. Obrigada. A vida com Deus é o que importa, né? A presença do Senhor é que vai nos trazer convicções, fortaleza. A gente usa muito a passagem, tudo posso naquele que me fortalece, né? Ser forte, corajoso, para as pessoas que estão passando por dificuldades. Mas a única forma de receber o poder e a força do Senhor é andar com Ele. Então, a gente vai falar sobre isso, porque eu não posso ficar entregando essa palavra para as pessoas que não conhecem o Senhor
e que não andam com ele, porque eles não sabem o que é a força do Senhor. Então, para que eu tenha a força e o poder do Senhor, eu preciso ter o Senhor na minha vida e andar com ele. Aí eu recebo essa fortaleza de Deus. Então, a gente vai falar sobre vida com Deus. E aí, entrando no nosso tema de hoje, família, projeto de Deus, né? E como está o nosso contexto atual com respeito à família. Eu queria falar um pouquinho sobre a lei, né? Então, como é que a lei vê a família? O que a lei diz sobre o que é uma família e como ela se constitui? Então, eu trouxe só a partir da Constituição de 1988, que fala que a família ela é reconhecida como uma base, a base do ser humano. Então, ela fala alguma coisa que é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Tá? Que se entende também como entidade familiar uma comunidade formada por pai e filho, por mãe e filho. Tá? Os pais e os seus descendentes, ainda que separados. Isso na Constituição de 1988. Numa resolução que saiu lá em 2013, depois, né, bem depois, diz que é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, existe uma vedação aqui, não pode se recusar a se realizar essa junção entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi uma resolução em 2013, então eu não posso recusar fazer isso, permitir que pessoas, homem com homem, mulher com mulher, se unam. Então, aí a gente já vê uma mudança no contexto da lei, né? A gente fala muito em respeitar as leis. Então, a gente vê que a lei dos homens vem mudando os parâmetros dos princípios bíblicos, e a gente vai entrar nos princípios bíblicos daqui a pouco. Um outro tipo de relação familiar, que o projeto de lei lá em 2011, escrito pela senadora Marta Suplicy, em São Paulo, ela muda o Código Civil. Aí ela muda, né? Tem uma resolução, e depois ela tenta mudar o Código Civil para retirar as menções de gênero em relação ao casamento e à união estável. Então, ela traz assim, a fala de homem e mulher, né? A união estável entre homem e mulher, ela propõe que seja união entre duas pessoas. Então, ela tira o gênero masculino e feminino. A proposta dela era retirar, né, aquilo que está escrito lá. É reconhecida a união estável entre homem e mulher. A resolução, a ideia dela, o projeto dela, era para que fosse assim: é reconhecida a união estável entre duas pessoas. A ideia dela era que independente do sexo. Tá? Só que isso não vingou. Não rolou, não deu. Mas seguimos com os casamentos de homossexuais, os casamentos homoafetivos. Seguimos, Eloy, infelizmente, seguimos. Né? E pior, né? A gente tem ido por um caminho cada vez pior, gente. Hoje, a gente tem como autoridade, nós somos autoridade sobre a nossa casa. Nós temos o direito de dizer isso entra e isso não entra na minha casa, certo? Nós temos isso, é uma liberdade por lei, por direito de cidadão que nós temos. Nós temos autoridade sobre os nossos filhos, sobre o que educarmos, como educarmos, o que dizermos, o que ensinarmos aos nossos filhos. Essa autoridade nós temos, esse direito nós temos. Só que quando eu coloco os meus filhos para receber influências externas, se eu não filtrar e não cuidar, eles vão receber o que a lei diz, o que o mundo diz, o que a lei autoriza, e eu não posso dizer nada. Porque se eu deleguei isso, se eu entreguei aquilo que eu tinha como autoridade para ensinar o meu filho, eu entreguei para que outro ensinasse, o que eu vou fazer? A gente tem feito isso, a gente não tem muito como fugir disso. A gente precisa matricular os nossos filhos, isso é nossa obrigação como pais. Se a gente não matricular os nossos filhos, se nós não tivéssemos sido matriculados numa escola, os nossos pais responderiam judicialmente por negligência. Né? Então, negligência de cuidados, de instrução.
Então, existe uma obrigatoriedade. Mas existe um outro lugar que a gente não precisa colocar os nossos filhos, que é diante de influências que a mídia tem trazido. Então, tem sido legal isso, né? Legal no sentido de lei. Quem deixa os filhos assistir Peppa Pig? Bem inocente Peppa Pig, né? Agora, nos últimos desenhos que apresentaram-se agora, tem um casal homoafetivo. A Peppa Pig já tem relação homossexual ali, não a relação em si, mas já tem a porquinha com o porquinho com o porquinho, né? E outro desenho que eu amo, animação, que é Toy Story, que eu estava louca para ir para o cinema assistir, alguém me disse assim, não, olha só, chega lá, tem o primeiro beijo gay nos desenhos de animação no cinema. Não fui. Fiquei triste. Fiquei, Senhor. Tenho que confessar. Porque eu amo Toy Story. Agora eu vou ter que assistir só os outros. Esse daí eu não vou perder meu tempo. Né? Então, eu não vou e não vou indicar. Eu ia levar meus alunos para assistir. Os alunos do Jardim B. Já estava me programando. Nós vamos assistir Toy Story, que é bem legal. Não posso. Mas é uma influência que nós nem nos tocamos. E quando vai ver, as crianças já viram. Nas escolas, tem sido ensinado sobre isso. Que as crianças podem decidir se eles querem ser meninos ou meninas. Crianças. E isso não pode ser recusado de se ensinar. Não pode chegar lá uma mãe e falar assim, ela pode, tá? Ela tem um direito que as mães não reconhecem, não sabem disso, os pais também não, que eles podem ir lá e processar a escola, porque isso é inadmissível como escolarização. Não pode ser conteúdo de escola. Ensino sobre sexualidade. Não pode. Mas, ou não deve, não vou dizer não pode, não deve, porque isso é um direito que os pais têm de ensinarem seus filhos como eles quiserem. Mas como é que era no princípio? Hoje nós temos essa realidade, né? Que a gente educa os nossos filhos no Senhor, ensina como andar, diz que a palavra de Deus é a verdade, abençoa, consagra, batiza. Enquanto a gente tem força, a gente traz para a igreja. Daqui a pouco eles decidem. Daqui a pouco eles escolhem. Mas, e sempre foi assim, né, gente? Sempre foi assim. Não é agora que é assim. Sempre foi assim. A história. E a gente vai ver como é que isso começou. Então, hoje a gente vai só introduzir o tema e falar como é que, no princípio, Deus projetou a família. Eu vou sugerir para vocês todos, os alunos e não alunos, que leiam Gênesis de 1 a 3, porque ali Deus trata do princípio da família. Tudo que eu preciso saber sobre instituição familiar, como viver na minha casa, o que Deus quer de mim como família, como pessoa, como cidadão da minha casa, como a função que eu devo exercer na minha casa, o lugar que eu devo estar na minha casa, eu vou encontrar em Gênesis de 1 a 3. E o que Deus não quer também. E depois, sim, durante a escritura, durante toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar muitas passagens, muitos ensinos que testificam o que Deus traz e o que Deus ensina como princípio para a família. E para muitas outras coisas na nossa vida. Mas a gente vai se ater aqui à família, tá? Então, lá em Gênesis, abram em Gênesis 1. Não vamos sofrer muito para encontrar, porque Gênesis é o primeiro livro. Então, em Gênesis 1, a gente vê ali que Deus cria do nada, ou do caos, né, vamos dizer assim, de uma desorganização, Deus cria e dá forma e traz luz para o mundo, para a terra, né, e o céu e todo o universo. No versículo 26, nós não temos muito tempo, daqui a pouco sobe as plaquinhas, a gente tem umas plaquinhas ali, vocês vão ver meu marido subir, que é 10,
9, 8. E aí eu tenho que correr aqui. Então, vamos lá. Gênesis 1, 26 diz assim: Também disse Deus, tudo ele fez pela palavra dele. A palavra dele é poderosa. Cria, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para aí. O Senhor estava falando ali, né? Façamos. Pai, Filho e Espírito Santo já estavam ali, né? Planejando, projetando a nossa vida. Planejando a criação, juntos. Então, lá em João 1, né, o Evangelho, quando diz assim, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está falando de verbo Jesus, né? Que ele já estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram criadas por ele. Então, está falando desse façamos, Jesus já estava aqui. E façamos a nossa imagem e semelhança. Que semelhança e que imagem é essa que o homem foi criado? A semelhança moral, intelectual de Deus. Se a imagem física, não sei, né? A gente vai saber. A gente sabe que Jesus se fez carne de uma forma física ali, mas porque ele tinha um propósito especial, certo? Mas a imagem e semelhança de Deus é a mesma que diz lá em Tiago 3, quando fala assim, para a gente não usar a nossa língua para amaldiçoar o nosso irmão, porque ele é criado à semelhança e imagem de Deus. Então, fala de nós hoje também como imagem e semelhança de Deus. Então, isso segue. Então, não deve ser imagem física, porque cada um de nós é um diferentinho do outro, né? Mas a imagem moral, a imagem intelectual, sim, nós temos vontades, desejos, sentimentos, que o Senhor criou a gente da mesma forma que Ele. Princípios morais, de discernir entre o certo e o errado. Essa é a imagem e semelhança que Deus nos criou. Então, Ele faz o homem. E no versículo 2, capítulo 2, versículo 7, mais uma passagem ali. Então, o Senhor Deus formou o homem como? Do pó da terra. Né? Eu sou professora, eu viajo, já penso assim, Deus construindo aquele bonequinho, né, assim, lindinho, o homem. Estava falando com o Alberto ontem que a professora tem umas manias de viajar. Porque a gente já cria, eu não sei quem aqui já ficou imaginando Deus criando o homem do pó da terra. Né? Então, a gente faz essa atividade com criança e faz eles construírem de argila, assim, o bonequinho. Mas Deus criou o homem do pó da terra. Mas o importante daqui é que não ficou só um bonequinho sem vida. Não ficou só um ser sem vida. Ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Então, o ar que nós respiramos, o fôlego que nós temos, a vida que nós temos, pertence ao Senhor em nós. Ele nos fez assim. Então, Deus criou o primeiro homem a partir da sua palavra, a partir das suas mãos e a partir do seu fôlego. Então, nós temos o ar de Deus em nós. E tudo isso é para glorificar o nome dele. Né? Que a gente se lembre disso. Depois, Deus cria a mulher. Aí, lá em Gênesis 2:18, vamos ali. O que Deus disse sobre o homem, né? Deus cria toda a natureza, aquele lugar todo maravilhoso, cria todos os animais. Aí Deus olha para o homem e diz assim, versículo 18, 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, um complemento para o homem. O homem sozinho não estava bom. Estava só bom. Quando fez a mulher, estava muito bom. Então, Deus, quando fez o homem, estava lá aquele ser maravilhoso, que olhou para todos os animais, deu nome para todos, mas não havia para ele uma auxiliadora que lhe completasse. Vamos pensar num quebra-cabeça, vamos pensar no que a gente quiser. Mas o homem estava incompleto. Idôneo, que completa, que auxilia, que é competente com a pessoa. Precisa dessa ligação. E lá em, se não me engano, é 1 Coríntios, que diz que o homem e a mulher são, né, a mulher foi criada por causa do homem. Quando diz que a mulher foi criada por causa do homem, é que o homem estava incompleto. Não é subjugação à mulher, mas é que o homem estava incompleto pela causa do homem. Então, o homem precisava da mulher. Ele necessitava da mulher, porque Deus viu que não era bom que ele estivesse só.
Não foi uma solicitação do homem. Percebem aqui na palavra? Não foi o homem que disse, Senhor, eu estou sozinho, me ajuda. Não. O Senhor sabe das nossas necessidades antes de nós pedirmos ou pensarmos nelas. Então, Deus viu, Deus vê a tua necessidade, Deus sabe o que tu precisa. E às vezes o que tu pede, tu não recebe, porque Deus vê que não é a tua necessidade. Porque talvez se tu receber não vai ser adequado, não vai te completar. Então, espera em Deus. Esse não tem, né? É que eu fico assim, viajando. Então, Deus cria a mulher e a une ao homem. Gênesis 2:18, vamos continuar ali. Uma auxiliadora que ele fosse idônea. Aí no 21 e 25. 21 a 25. Deus une o homem e a mulher. Olha como ele faz a mulher, né? Então, ele pensou na auxiliadora, e aí aqui a gente vai ver como ele faz essa mulher. Deus faz o homem cair pesado sono, descanso total, pesado sono, né? Então, descansa em Deus, relaxa, para de fazer, espera em Deus. E este dormiu. E Deus tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele transformou numa mulher, ele a trouxe. A mulher foi feita a partir do homem. Que coisa linda, né? É complemento ou não é? É complemento. Ele poderia ter feito uma boneca lá de pó também, né? Feito lá uma bonequinha e ter dito, ó, tá aqui tua mulher. Não, é complemento. Faz falta. E disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E no 24, por isso, mistério. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, matemática de Deus. Quando 2 mais 2 é 1. Uma só carne. E o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, Deus cria a mulher e une ao homem. Princípio, né? União. Deus cria o lar perfeito para viverem sem pecado. A gente também vê isso em Gênesis, né? 1:27, de 27 a 29. A gente vê lá no 2:8. Como é que está lá no 2:8? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Então, Deus cria o lar perfeito. Eles podem comer de todas daquelas ervas, frutas. Os animais estavam ali, não atacavam o homem não atacava os animais. Não comiam carne, olha que interessante. O homem não matava o animal, não caçava para comer. Ele comia do fruto da terra, das ervas e das plantas, né? das árvores, do fruto das árvores. E Deus coloca o homem e a mulher como governantes, como mordomos dele. Em Gênesis 1:26, ele pega esse casal e coloca esse casal como mordomo dele no jardim. O que era isso? O que significava isso? Era o serviço, já tinha trabalho ali. Tá? O trabalho não é maldição, não. Né? Não é por causa do pecado que a gente trabalha. Tem muita gente que pensa, Adão e Eva vão ver lá quando eu encontrar com eles, que a gente trabalha feito uns camelos. Não, o que a gente pode perguntar fazer, e a gente nem pode, porque a gente peca também. Mas o suor do nosso rosto, tem que arrancar cardos e abrolhos da terra, espinhos, essas ervas daninhas. Isso sim é consequência do pecado. Mas ser mordomo do Senhor, ser servo dele, trabalhar, né, cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, fazer o melhor que a gente pode pela natureza, que foi criada por Deus. Né? Romanos diz, vocês viram lá com o Alberto, que a natureza geme, angustiante pela volta do Senhor. Porque a gente, o pecado trouxe tudo isso. Então, vamos lá ver em Gênesis 1:26 e 28. Não todo o contexto. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem e a mulher tinham domínio sobre a terra. Eles governavam com Deus. Que maravilha! Era tudo de bom. O Senhor entregou para eles o governo da terra. O domínio junto com ele era para governar junto com Deus. A confiança que Deus depositou sobre o casal. Mas Deus estabelece limites para esse governo. Lá em Gênesis 2,16, ele diz que eles podiam tudo ali. Podiam tudo nessa terra. Só não podiam uma coisa. Uma coisa. Em Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia, né, ele não disse se comeres, ele já sabia. No dia em que dele comeres, certamente morrerás, ou morrendo morrerás. Morrendo espiritualmente, morrerão fisicamente. Se separando de mim, porque desobedeceram, morrerão fisicamente. 2 mortes são apresentadas ali, 2 consequências pela desobediência. Morrendo espiritualmente, se separando de mim, vocês vão morrer fisicamente. Porque não era assim, era eterno. Mas ok, aí Deus estabelece limites, e aí a gente vê aqui que existem princípios que Deus estabeleceu, Deus colocou ali o homem, colocou a família, fez tudo maravilhoso. E como é que a gente está hoje? Hoje nós temos assim, vocês percebem que tudo isso que Deus criou, que tudo isso que Deus fez, como Ele estabeleceu a família, tudo vem pela palavra dEle? Tudo vem por uma organização criada por Deus? Então, se Deus organizou, se Deus pensou, se Deus realizou, quem é que tem o manual? Deus. Ele sabe de nós. E Ele diz para o homem: não faça isso. Cuidado com isso. Porque no dia que tu fizer, homem e mulher, vocês vão sofrer. Não vai ser bom. Hoje o que a gente tem é uma ideologia libertária. Né? O que é uma ideologia libertária? Que aconteceu lá no jardim. E a gente vai ver isso na palavra a partir de Gênesis 3. Que o que importa é o que eu determino para a minha vida. O que eu penso para a minha vida. O que eu acredito que seja bom para mim. E muitos cristãos usam a palavra para falar isso. Muitos cristãos usam a palavra de Deus para dizer o que é certo e o que é errado para si mesmo. Por quê? Redundância, né? Si mesmo, para si. Porque eu preciso ser feliz. Eu não estou feliz nesse casamento. Eu não estou feliz com os meus pais. Estou feliz com os meus filhos. Eu preciso pensar em mim? Não, só um pouquinho. Isso está causando mal para mim. Então, se está causando mal para mim, eu vou dar o meu jeito. Eu vou procurar alguém que me dê um conselho que me faça bem. Porque eu não consigo dormir, eu não consigo ter paz, eu não tenho alegria. E é tudo por causa daquela pessoa. Então, eu deixo a pessoa e vou viver minha vida. Aí eu deixo minha casa, ou então eu não me importo mais com a minha casa. Vou fazer o que eu quero, o que os meus olhos pedem. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, as minhas vontades. E a soberba da vida, o que eu penso e o que eu acho. Foi o que aconteceu lá no Éden. E é o que tem acontecido hoje, com uma força que nem a igreja consegue segurar. Nem nós, cristãos, estamos nos segurando diante de uma influência, de uma força que tem entrado na nossa igreja, na nossa mente, nos nossos pensamentos, e tem nos levado a pensar nessa ideologia libertária. O que importa, eu preciso dessa liberdade, eu preciso ser feliz.
Se eu não me livrar desse lugar de sofrimento, hoje tem um termo assim muito usado que é tóxico, né? A amizade é tóxica, minha mãe é tóxica, meu pai é tóxico, meu filho é tóxico, meu marido é tóxico, minha mulher é tóxica. A família se tornou um lugar tóxico para mim, porque tem problema. Quem não tem problema? Que família não tem problema? Mas os problemas hoje se tornaram coisas tóxicas, das quais eu preciso me livrar. E se eu preciso me livrar, não importa o que Deus pensa. Ah, não, mas Deus quer que eu seja feliz. Eu tenho um monte de pregação assim que os temas são assim, né? Aí tu pega no YouTube, eu gosto muito de assistir pregação de outros lugares, de outras pessoas, assim, eu gosto, né? E eu ouço muito. E aí eu vejo alguns temas assim, como ser feliz no Senhor. E aí tu vai lá, é só psicologia, ideologia moderna, assim, ó, seja feliz, olha para o espelho de manhã e diz assim, eu sou poderosa, eu consigo, eu vou fazer, eu sei o que eu quero, né? Use a sua palavra, que a palavra tem poder. Mas é a palavra de Deus, gente. Não é a minha palavra. Mas o que se tem visto por aí é a minha palavra. Acorda de manhã e diz para o seu filho, vai, filho, para a escola, que hoje o dia vai ser bom, filho. Você vai conseguir fazer o que tu precisa. Você é inteligente, você é esperto. Ora pelo teu filho. Pede para Deus trabalhar ali, naquele coração, naquele físico, proteger do mal. Mas hoje o que nós temos é essa ideologia libertária que tem entrado. É a liberdade humana de pensar como quer, de fazer como quer, de decidir a sua própria vida. Nós não temos uma sabedoria suficiente para nos causar bem, para nos trazer benefícios. A sabedoria do mundo é confusa. A sabedoria de Deus traz bênçãos e alegrias para a nossa casa. Lá em Tiago, peça com fé. Hoje a gente tem o que Deus estabeleceu como casamento, como família? A monogamia. A gente vai falar 3 coisas que foram estabelecidas ali de Gênesis 1 e 2. Monogamia. O que o mundo oferece hoje? Poligamia. E que isso começou assim, não é hoje, tá? Começou assim, ó, logo na sequência. O homem saiu do Éden, aí já virou uma bagunça. O homem tinha 2, 3, 4 mulheres. Né? E aí virou. Até em Israel a gente viu isso. Mas isso é o princípio de Deus? Foi o princípio de Deus? Não. E depois a gente vê que isso não é um princípio, não é algo que a palavra permite, que Deus permitiu, mas que não era o ideal de Deus para a família, quando Jesus diz isso de novo. Que perguntam para ele, os discípulos perguntam, a gente vai falar isso em outro momento, vai falar isso no domingo que vem sobre aliança, mas Jesus diz isso, Paulo diz isso. É um princípio de Deus que não mudou. Deus não quer que seja diferente. Não é para ter amante. Não é para ter um casamento aqui e outro lá. Não é o princípio de Deus. Então, o homem e sua mulher, monogamia. Um homem e uma mulher. Outro princípio de Deus ali em Gênesis 1 e 2 é a durabilidade, a fidelidade. Quando ele diz se unirá. Então, o homem e a mulher se unirá um ao outro. O unir-se ali, eu aprendi com meu marido isso, né? Que a palavra ali é cimentar. Quem trabalha com obra deve saber que quando eu cimento, se eu for tirar uma peça da outra, eu vou quebrar. Não dá para separar o que eu cimentei, sem quebrar. Então, divórcio, separação, quebra. O princípio de Deus primeiro. E depois quebra o outro, né? Então, o princípio de Deus é durabilidade, fidelidade. Fidelidade, eu preciso ser fiel ao meu marido precisa ser fiel a mim. O outro princípio de Deus ali é a heterossexualidade. Um homem com uma mulher. Porque senão não dá para multiplicar, né? Agora o homem descobriu lá a inseminação artificial, e ok, né? Mas multiplica e fica o casal lá dizendo que... Mas não é filho dos dois. Então, a heterossexualidade versus a homossexualidade, a durabilidade e fidelidade versus divórcio e separação e adultério.
E a monogamia versus a poligamia, é isso que nós temos hoje. Propósito de Deus, ideologias libertárias, humanismo, autodeterminação. E o que a palavra de Deus diz em Romanos 12? Vamos abrir lá. Eu gosto muito dessa passagem para a minha vida, em tudo na minha vida. Quando eu fico em dúvida sobre alguma coisa, se algum ensino, a gente na educação lida com muitas influências, muitas ideologias, muitas ideias que são libertárias para a educação. Então, a gente constantemente está sendo bombardeado na nossa mente com essas ideologias libertárias, para que nós possamos ensinar as nossas crianças dessa forma. Então, eu preciso muito buscar a Deus, e eu estou sempre pedindo para o Senhor renovar o meu entendimento nele. Renova o meu entendimento. Não me permita me conformar com este mundo. E ali em Romanos 2 a gente vê, não vos conformeis com este século, com este mundo, com os pensamentos. E conformar é entrar na forma, é tomar a forma. Não vos amoldeis, não se permita ser amoldado o seu cérebro, os caminhos que permeiam os nossos pensamentos. Não deixar ser influenciado pelo que vem do mundo para nós, pela sabedoria, os sofismas, os enganos deste mundo sobre família. O que é de Deus está na palavra de Deus. E toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. Toda a palavra de Deus é verdade absoluta para a nossa vida. Não existe uma parte que é, uma parte que não é. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e escrita por homens escolhidos por Ele. Então, nós precisamos acreditar que o que eu preciso saber sobre o meu casamento, sobre o meu ser, sobre decisões que eu tenho que tomar, eu preciso buscar na palavra de Deus. Amém? Não vos conformeis com este século, com o mundo, com os sofismas e enganos. E o que acontece lá em Gênesis 3? Leiam em casa o Gênesis 3. Satanás engana a mulher. Em Gênesis 1, em Gênesis 3, ele vem e diz, Satanás se faz passar por um animal, ele entra no animal, no espírito, e ele, muito sagaz, a serpente, muito sagaz, mais sagaz do que todos os animais, ele entra e diz para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então, ele vem com um engano, um sofisma. Então, é nisso que nós precisamos cuidar, porque é sutil. É muito sutil. Parece que é verdade. Parece que é de Deus. E usa a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse. É assim que está escrito. Distorce a verdade. E isso aconteceu lá e foi escrito para o nosso ensino. Então, eu preciso orar antes de ler a Bíblia e pedir, Deus, o que é que tu queres que eu saiba? Me diz. É assim que Deus diz de toda a árvore do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher dá assunto, por quê? Não foi assim. E aí a gente vai dar assunto para o inimigo. Vai discutir com o inimigo que não, E ela deveria, na verdade, ter chamado seu marido, porque ela foi criada a partir dele. A gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas ela foi falando com ele ali. E o homem não estava longe, não, A gente vai ver ali na sequência. E aí a mulher é envolvida. Ela olha, cobiça dos olhos. Ela deseja, cobiça da carne. Ela pensa e come. E não contente, porque ali ainda ela comeu e não diz que estava finalizado o ato do pecado, ela dá ao seu marido, porque eles eram 2, não mais. Eles eram 1. Então, só poderia ser estabelecido o pecado ali quando os 2 em 1 concluíssem a cena. Então,
Na minha casa eu preciso cuidar para que eu não seja enredada pelo engano do outro, porque são uma só carne, e quando um cai, o outro, em vez de levantar, cai junto. Fica a dica. E aí a mulher envolve o homem. Em Gênesis 3:6 diz que ela dá o fruto para o homem e ele come com ela. E ele se deixa levar, porque lá em Gênesis 2:16 e 17, diz que Deus disse ao homem, não à mulher. Deus disse ao homem, de toda fruta comerás, mas da fruta do conhecimento do bem e do mal, não coma. Ele podia comer até da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E o homem sabia, e ele se deixa levar, ele pega do fruto e vai dizer, não, eu não sabia. Sabia sim. Foi lá e comeu. Aí o que acontece em Gênesis 3:7? Eles olham um para o outro e, tu tá pelado, eu também, e agora? Se cobrem, sentem vergonha, medo, culpa. Entra o sentimento que não existia. E eles se escondem de Deus. Fogem da presença de Deus. Primeira morte. Espiritual. Hoje nós sabemos que o Espírito Santo não sai de nós, porque nós somos selados, recebemos o Espírito Santo. Isso acontecia no Velho Testamento. Mas diz lá, não apagueis o Espírito Santo. Efésios diz, não apagueis o Espírito Santo. Ele não sai daqui, mas eu posso apagá-lo quando eu peco. Ele fica lá apagadinho, esperando que eu retome, que eu traga a luz a partir da minha decisão de não pecar, de confessar o meu pecado. E eles sentiram medo, vergonha, culpa, se esconderam de Deus, se separaram de Deus em Gênesis 3:8. Depois lá em Gênesis 3, continua lá no 22, 23, eles se separam de Deus. Perdem o lar perfeito. Separam fisicamente, porque o Senhor diz, agora vocês não podem ficar aqui, vamos cuidar para que o homem não coma da árvore da vida e fique eternamente assim. Então, eles não podem comer mais desse fruto. Agora, já tem outro fruto que eles não podem comer. Coloca guardas nessa árvore, coloca guardas no jardim e põe o homem para fora. Só que Deus ainda é infinito em misericórdia, né? Eles respondem para Deus lá pela rebeldia e eles dizem assim, o homem, né? Homem que tu fez, a mulher que tu me deste, Senhor. O homem culpa Deus. Tu me deu uma mulher que me enganou. Tu me deu uma mulher que me deu fruto. Tu me deu... O homem transfere. A gente não faz isso hoje? A gente transfere, né, a responsabilidade. Às vezes a gente fica perguntando para Deus, Senhor, por que tu está deixando eu passar isso? Faz um caminhozinho de volta. E vê se não é consequência. Faz um caminhozinho, pede para o Senhor esse discernimento, para ver se a gente não está sujeito nesse mundo que é pecaminoso, o mundo jaz no maligno. E Jesus disse que nós passaríamos por tribulações. Mas para a gente ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo. Essa tribulação que eu estou passando, essa tribulação que tu está passando, tem a ver com o serviço, a mordomia, com ser testemunha dEle? Se sim, faz parte do teu caminho como cristão. Se não, pode ser consequência de pecado. Pode ser consequência de decisões erradas na nossa vida. Não necessariamente pecado, mas assim, eu nem orei para fazer isso antes. Fui lá e fiz segundo a minha determinação. Talvez não é lícito, mas não convém. Não necessariamente um pecado, mas não convém. Não perguntei para Deus, não era um projeto dele para a minha vida, não, né? Perguntamos então, né? Mas aí a gente acaba indo fazer a nossa vontade, fazer do nosso jeito, e aí o homem culpa Deus, a mulher coloca, né, o que Satanás falou com ela e ela se deixou envolver. Então, o Senhor coloca ali, já estabelece a sua misericórdia e o seu plano futuro, quando Ele enviaria o seu filho, que já estava determinado, para pisar a cabeça da serpente, vencer o inimigo pelo seu sangue. E aí também o Senhor viu que eles se cobriram com folhas, né? E que não era uma cobertura
que ia ser boa para eles. O Senhor, o homem, né? A gente tenta fazer do nosso jeito, né? A gente viu assim, bah, errei, pequei, bah, Senhor, então agora eu vou fazer isso aqui para me sentir perdoado, para me sentir bem, para restaurar contigo. Não, pergunta para Deus, deixa Deus trabalhar no teu coração. Né? Deixa o Senhor providenciar o teu perdão. Deixa o Senhor providenciar o escape. Aí, o que o Senhor faz? Ele mata o primeiro animal, derrama a primeira vez que ele derrama sangue de animal e faz vestes de pele de animal para o homem. Tira aquelas folhas lá, que não iam ser boas, iam ser duras, desconfortáveis, e faz a primeira vestimenta. E eu trabalho com as crianças hoje, que é por isso que a gente usa roupa. Então, se Deus fez vestimenta para o homem, não tem que ficar andando pelado por aí, né? As crianças gostam de tirar a roupa, de mostrar o bumbum para o outro, não sei que gosto é isso, mas, enfim, deve ser por causa da natureza. E a gente tem que ensinar as crianças a educação infantil desde já, nos princípios de Deus. Deus fez roupa para o homem. Então, vamos usar, gente, né? Vamos esconder as partes. E aí o Senhor mostra isso. E lá em Romanos 5, 21, a gente vê, né, que o primeiro Adão, ele traz culpa, medo, vergonha, leva o homem ao pecado, leva o homem para um lugar de desestruturação familiar. Então, o projeto ideal de Deus para a família, onde o homem multiplicaria filhos e filhas semelhantes a ele em todos os aspectos. Aí o homem desobedece, o homem e a mulher desobedecem ali e são expulsos do jardim, sofrem as duras penas, o homem tem trabalhado suor, a dor do parto ela é aumentada, né? Eu acredito que a mulher não teria dor de parto, sim, ela teria parto, mas sem dor. E Romanos 5, 21 tem o que ali? Vamos lá, eu sei que vocês já estudaram, mas essa passagem fala dos dois Adãos, né? Dos dois homens. No 18, vamos ler o 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, de 12 até o final ali, fala sobre Adão e Cristo. Né? O que Adão proporcionou, trouxe para a nossa natureza, e que nós não podemos fugir dela. Nós vamos estar assim, né? Eu acho que é 1 João 3:2, que diz que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, de novo, né? Só quando ele vier, nós seremos perfeitos. Até lá, a gente vai ter que lutar contra essa natureza de pecado que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Nós vamos ter que lutar, mas graças a Deus por Jesus Cristo, né, que pelo seu sangue, ele nos proporciona o perdão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, cada vez que eu quiser me justificar na minha casa, cada vez que eu criar um conflito na minha família, cada vez que eu quiser fazer do meu jeito, e eu souber o que Deus quer de mim, eu posso confessar esse pecado e, como diz lá em Provérbios 28:13, confessar e deixar esse pecado para alcançar a misericórdia e o favor do Senhor. Amém? Então, da mesma forma que o Senhor criou o homem, estabeleceu propósitos de bênção, ele também retirou o homem desse lugar de maldição e trouxe para si, cobrindo com novas vestes, a partir de um sangue derramado, e deu para ele a esperança de um futuro com ele para sempre. Amém? Porque o Senhor é bom. E o propósito dele não pode ser frustrado. E os propósitos de Deus para minha casa são de bênção. E depende, né, de mim, de eu querer, de eu deixar, de eu buscar a Deus e ter a resposta. Os princípios bíblicos na criação é a soberania de Deus. Deus criou a família e todas as coisas.
Princípio de caráter. Deus dá à família a sua semelhança moral e intelectual. Princípio de mordomia. O Senhor dá ao casal, à humanidade, o privilégio de servi-lo. Nós estamos aqui para servi-lo na nossa casa e na sociedade. O princípio de individualidade. O homem e a mulher são diferentes. Foram criados de forma diferente, em momentos diferentes, com funções diferentes. Individualidade. Eu não posso querer que meu marido seja igual a mim e eu não posso querer que a minha esposa seja igual a mim. Eu preciso entender cada um nas suas características. Eu não posso querer que o Alberto tenha os meus pensamentos. Eu preciso querer... o ideal para mim é que eu observe meu marido, me comunique com ele e entenda ele na sua diferença. O princípio de união, que Deus uniu, não separe o homem. E esse homem me inclui na minha casa. E o governo e autogoverno. Deus nos deu autogoverno para dizermos não ao pecado. Deus me deu o governo sobre o mundo ainda. Ele ainda permite que nós governemos com Ele. Ele primeiro criou a família e depois criou o governo. Mas a família, ainda exerce um governo sobre a sociedade. E eu tenho governo sobre a minha vida. Eu posso dizer para minha mão, não faça isso. Eu posso dizer para o meu coração, não pense assim. Espere em Deus. Semeadura e colheita, Deus dá ao homem o livre-arbítrio para decidir. O que eu semear, eu vou colher. O que eu semear na minha casa, eu vou colher. Eu tenho filhos adultos, netos adolescentes. E é muito difícil essa coisa dos filhos adultos. A gente estava falando ali, a Marina. Porque às vezes a gente como mãe, eu já estou passando dessa fase. Mas a gente como mãe, estou passando porque é um processo. Que eu acho que vai até... Mas a gente como mãe, a gente ainda pensa que os filhos estão debaixo do nosso cuidado, da nossa autoridade, dos nossos conselhos, das nossas orientações, e que eles precisam seguir. Só que não é mais assim. Né? Eu falei para a Marina, eu estou no processo, é complicado. Mas a gente precisa entender como Deus entendeu Adão e Eva. Ele entregou o que deveria ser feito, ele disse o que deveria ser feito, e depois ele os deixou para decidir. Então nós temos autogoverno do Senhor, nós podemos decidir. Então, precisamos parar de controlar a nossa própria vida e a vida do outro. Eu não controlo meu marido não me controla. Nós nos amamos, oramos um pelo outro, nos aconselhamos quando o outro permite. Eu não posso invadir o meu marido, eu não posso dizer para ele, faça isso desse jeito, é o que é certo. E nem ele vai fazer isso comigo, porque não vai funcionar. Amém? Que o Senhor nos abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seu coração. Senhor, vem neste lugar em nome de Jesus. Traz paz a cada coração. Nós pedimos aqui que Tu cuides do nosso coração para que ele não seja o lugar de alojar culpa, medo, vergonha. Que nós possamos estar buscando a Tua verdade na Tua palavra, que é absoluta e que tem todas as respostas para o meu dia a dia, para a minha vida prática, para os sentimentos do meu coração, que os meus pensamentos sejam elevados a Ti, que cada pensamento aqui seja elevado a Ti, Senhor, que cada coração aqui seja convertido ao Teu coração e que cada sentimento seja como Teu sentimento. Que Tu possas abençoar cada família e cada casa aqui, cada lar representado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém?